Olá, você está no canal Chave Fechadura do professor e farmacêutico Leandro Giorgetti. Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num tema super importante para a saúde pública e, claro, essencial para a nossa prática farmacêutica: a toxicologia do álcool e do tabaco. Nós vamos desvendar os mecanismos por trás dos efeitos dessas duas substâncias, que, como a gente sabe, estão entre as mais consumidas no mundo inteiro. Para nossa conversa ficar bem organizada, eu dividi o conteúdo em 5 partes. A gente começa com a toxicocinética do etanol, ou seja, o caminho que ele faz no nosso corpo. Depois, a gente passa para a toxicodinâmica e para a temida síndrome de abstinência. Na sequência, vamos falar sobre biomarcadores, entramos na toxicologia da nicotina e, para fechar, um assunto sério: os metais pesados que vêm junto com o tabaco. Então vamos lá, começando pela toxicocinética do etanol. O que é isso basicamente? É o estudo de tudo que o nosso organismo faz com o álcool, desde o primeiro gole até ele ser totalmente eliminado. Essa jornada do etanol acontece em 4 etapas bem definidas. A maior parte da absorção, uns 80%, acontece no intestino delgado. E aqui tem um ponto fundamental. O que dita a velocidade com que o álcool cai na corrente sanguínea é a velocidade do esvaziamento do estômago. Depois de absorvido, ele se espalha pelos tecidos que têm mais água. O metabolismo é a grande tarefa do fígado e a eliminação é bem peculiar. Ela segue o que a gente chama de cinética de ordem zero. E o que isso quer dizer? Que o nosso corpo elimina uma quantidade fixa de álcool por hora, não importa o quanto tenha sido consumido. É um detalhe crucial para entender a intoxicação. E falando em distribuição, olha que interessante como a composição corporal influencia diretamente na concentração de álcool no sangue. Como o etanol adora água, a diferença entre homens e mulheres aqui é super relevante. Homens, em geral, têm mais água no corpo. Então, a mesma dose de álcool se dilui mais, resultando numa concentração sanguínea menor. Já nas mulheres, que têm uma proporção maior de gordura, o álcool se concentra nesse volume menor de água, o que leva a uma concentração mais alta no sangue para a mesma dose ingerida. Bom, o fígado tem 2 estradas principais para metabolizar o etanol. A primeira, que usa a enzima ADH, transforma o etanol em acetaldeído, que é uma molécula bem tóxica, responsável por parte da ressaca. A segunda via, o sistema MELS, é onde mora o segredo da tolerância. Ela é ligada principalmente no consumo crônico. É ela que faz o álcool ser quebrado mais rápido. Sabe aquela história de ficar mais resistente à bebida? É isso. Só que essa tolerância tem um custo metabólico altíssimo, viu? A via MELS produz um monte de radicais livres, causando estresse oxidativo e lesão no fígado. É uma troca nada vantajosa. Certo, agora que a gente já sabe o caminho do álcool, vamos entender o que ele faz quando chega ao destino. O foco agora é na toxicodinâmica, ou seja, como o etanol de fato age para deprimir o nosso sistema nervoso central. Para a gente entender a ação do álcool, a melhor analogia é pensar no nosso cérebro como um carro. O sistema GABA é o principal freio do cérebro. O etanol chega e pisa fundo nesse freio, potencializando a inibição. Ao mesmo tempo, o sistema do glutamato, que age nos receptores NMDA, é o nosso acelerador. E o que o etanol faz? Ele tira o pé do acelerador. Então, com o freio acionado com força e o acelerador aliviado, o resultado final é uma intensa depressão do sistema nervoso. Essa história do freio e do acelerador nos leva a uma pergunta fundamental. O cérebro de quem tem dependência se acostuma, se adapta a essa presença constante do álcool. E aí, o que será que acontece com todo esse equilíbrio quando a bebida é cortada de uma vez? Pois é, aí que entra o perigoso efeito rebote excitatório. Para compensar essa freada constante do álcool, o cérebro do dependente produz mais aceleradores, os receptores de glutamato. Quando o álcool é retirado, o freio some de repente, mas o acelerador continua lá, superativado. O resultado é uma verdadeira tempestade de excitação nos neurônios, que é a base da síndrome de abstinência alcoólica. E essa crise de abstinência segue um roteiro bem conhecido e perigoso. Começa com tremores e ansiedade nas primeiras horas, mas pode piorar, evoluindo para alucinações, convulsões e, no estágio mais grave, o delirium tremens. Isso é uma emergência médica, com confusão mental, agitação e que pode, infelizmente, ser fatal se não for tratada a tempo. Vamos agora para a parte mais clínica, pensando em como a gente pode detectar o uso de álcool e, principalmente, identificar os estragos que ele causa a longo prazo no nosso corpo. Para monitorar o consumo de álcool, nós lançamos mão de vários biomarcadores. Os diretos, como o próprio etanol ou seus metabólitos ETG e ETS, confirmam um uso recente. Mas a grande estrela hoje é o PET.
Ele é um marcador direto que se forma nos glóbulos vermelhos e nos dá uma janela de detecção de semanas, o que é ótimo para avaliar o uso crônico. Já os marcadores indiretos, como a CDT e a GGT, nos dão pistas sobre danos ao corpo, mas atenção, eles podem se alterar por outros motivos além do álcool. E uma das consequências mais tristes e devastadoras da toxicidade do álcool é, sem dúvida, a síndrome alcoólica fetal. É muito importante que a gente entenda que o etanol é um teratógeno poderoso. Isso significa que ele atravessa a barreira da placenta e bagunça todo o desenvolvimento do feto, causando danos que são, infelizmente, para a vida toda. O diagnóstico da SAF se baseia numa tríade de características clássicas. A primeira são alterações faciais bem específicas, como a ausência do filtro do lábio superior. A segunda é um retardo de crescimento que acontece tanto dentro do útero quanto depois do nascimento. E a terceira, e talvez a mais impactante, são as anomalias no sistema nervoso central. Isso se traduz em dificuldades de aprendizado, problemas de memória e desafios de comportamento que a pessoa vai carregar pela vida inteira. Agora, vamos virar a chave e falar da nossa segunda substância. Do mesmo jeito que o álcool bagunça o freio e o acelerador do cérebro, a nicotina também tem seus truques engenhosos para criar um ciclo de dependência muito poderoso. Vamos entender a toxicologia dela. Bom, a nicotina é o principal componente psicoativo da planta do tabaco. Ela age super rápido no cérebro e é a grande responsável por aquele ciclo vicioso da dependência, tanto física quanto psicológica, que torna o ato de parar de fumar uma batalha tão difícil. Então, o pulo do gato do mecanismo da nicotina é esse. Ela basicamente sequestra o sistema de recompensa do cérebro. Ela se encaixa e ativa receptores específicos, os colinérgicos nicotínicos. Essa ativação dispara a liberação de dopamina, o nosso neurotransmissor do prazer, lá no núcleo accumbens. Essa onda de prazer reforça o comportamento de fumar, criando o ciclo da dependência. Mas os perigos do cigarro vão muito além da nicotina. Vamos falar agora de uma ameaça que muita gente nem imagina que existe: os componentes tóxicos que estão escondidos na fumaça. A dimensão do problema é impressionante. A fumaça do cigarro não é só nicotina, pessoal. É um verdadeiro coquetel químico, com mais de 4.000 substâncias já identificadas. E muitas delas, a gente sabe, são tóxicas e, pior, comprovadamente cancerígenas. E quando a gente analisa o tabaco de cigarros de várias marcas, o resultado é alarmante. Encontramos metais pesados em concentrações bem significativas. A gente está falando de cádmio, classificado como cancerígeno do grupo 1 pela IARC, o que significa que não há dúvida do seu risco. Falamos de chumbo, um veneno para o sistema nervoso, e de cromo. A cada tragada, esses metais são inalados, absorvidos e vão se acumulando no corpo, contribuindo diretamente para o risco de câncer e de várias outras doenças crônicas. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Como é que todo esse conhecimento sobre a toxicocinética, sobre a toxicodinâmica do álcool e do tabaco, pode de fato impactar a nossa prática farmacêutica no futuro? Vamos pensar em como isso muda a nossa orientação ao paciente, a forma como a gente interpreta exames e, claro, como podemos contribuir para políticas de saúde pública mais eficientes. É isso, pessoal. Agradecemos por você assistir esse vídeo. Esperamos que este conteúdo tenha sido muito útil para você. Inscreva-se no canal Chave Fechadura e compartilhe com seus colegas e em suas redes sociais. Até a próxima!